Olá pessoal, tudo bom? De novo então, a nossa segunda parte aqui no Contratos, para falarmos sobre mais algumas questões de concurso aqui na nossa aula de número 11, tá bom? A aula passada, a aula de número 10, nós resolvemos, acho que foram 4 questões de concurso, não é isso? E hoje nós vamos resolver mais 5 questões de concurso a respeito de tudo que nós falamos aqui da aula 1 à aula 9, ok? Para fixarmos o conteúdo, né? E vermos aí como que nós estamos no estudo. Tranquilo? Acompanha comigo aí a resolução de mais questões então. Vamos lá. Pessoal, primeira questão aqui, Faculdade Carlos Chagas, 2015, Tribunal de Contas do Estado, analista de controle externo e atividade jurídica. Dizia lá, os contratos A, consensuais dependem da entrega da coisa para sua formação. Ora, nós falamos sobre isso aqui, pessoal, lá na nossa aula de número 7, quando nós falamos sobre a classificação dos contratos, a quinta parte da classificação. Né? Nós dividimos a classificação em várias partes. Pessoal, nós falamos qual a diferença de contratos consensuais e contratos reais. Contratos consensuais, o que seriam? São os que se aperfeiçoam com o mero consentimento, isto é, com o acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa. Então nós falamos lá na aula 7 que os contratos consensuais, para o seu aperfeiçoamento, basta que haja o consenso. Né? Por exemplo, um contrato de compra e venda à vista. Basta que haja o consenso da pessoa a vendedora, na vontade de querer vender, o consenso, né? Querer vender, como também o comprador em querer comprar. Então, havendo o consenso das duas partes, o contrato já se aperfeiçoou, o contrato de compra e venda. Professor, mas e a entrega da coisa? Não, a entrega da coisa é o exaurimento do contrato. Mas o contrato se aperfeiçoa nos contratos consensuais, como por exemplo esse aqui, contrato de compra e venda, no momento em que o vendedor ele aceita vender e ele concorda em vender e o comprador concorda em comprar, beleza? Isso são os contratos consensuais, basta o consentimento, o mero consentimento. Já os contratos reais dizem o seguinte, são os que exigem, para se aperfeiçoar, além do consentimento, a entrega também da coisa que lhe serve de objeto. Então perceba que nos contratos reais, diferente dos contratos consensuais, ele exige, além do consentimento das partes, também a entrega efetiva da coisa. Quando falamos contratos reais, essa palavra reais aqui, ela vem então do termo em latim res, que significa coisa. Então, contratos reais, o objeto importante aqui é a coisa. Um exemplo, o contrato de mútuo, o empréstimo de um bem fungível. O contrato de mútuo, ele não se aperfeiçoa a bastar o consentimento do mutuante e mutuário, não. Há necessidade também que o mutuante entregue o valor para o mutuário. Perceba que no contrato real, o contrato vai se aperfeiçoar desde que tenha o consentimento do mutuante, o consentimento do mutuário e também a entrega efetiva do valor do mutuante para o mutuário. Então na A aqui dizia, né? Contratos consensuais são aqueles que dependem da entrega da coisa para a sua formação? Não. Os que dependem da entrega da coisa para a sua formação são os contratos reais, como nós acabamos de ver. Então, essa letra A, ela é falsa, tá? Ela é falsa, aqui marcado. Vamos para a seguinte. A B, contratos aleatórios são vedados pelo ordenamento jurídico. Pessoal, aí nós falamos sobre isso aqui, né? O que são contratos aleatórios, o que são contratos comutativos. Nós falamos lá na aula de número 6, classificação dos contratos, mas a quarta parte da classificação, né? Foi na aula 6. Nós falamos a diferença. O que seriam os contratos aleatórios? Contratos aleatórios são aqueles que existe uma incerteza sobre as vantagens e sacrifícios que deles podem advir. Adivinhe. Alia, pessoal, significa sorte, risco, né? Então, a palavra contrato aleatório vem disso. Alia significa sorte. Tanto é que os contratos aleatórios também são chamados de contrato de risco, contrato de sorte, ok? Diferente dos contratos comutativos, em que lá nos contratos comutativos as partes já sabem quais são as vantagens e sacrifícios que terão no contrato aleatório não. Existe uma incerteza. Tá? Tanto para o contratante como para o contratado. As partes não sabem se terão vantagens ou sacrifícios. Como, por exemplo, aqui o plano de saúde. Quando você contrata um plano de saúde, você não sabe se vai fazer uso do plano de saúde. A operadora também do plano de saúde não sabe se vai ser necessário ter dispêndios, né, com algum tratamento seu. Então perceba que é uma sorte, né, um risco. Então temos, por exemplo, como de contratos aleatórios, plano de saúde, seguro de vida, tem também contrato de aposta, né, contrato de jogo, etc.
ok? Esses são contratos aleatórios. Aí aqui no B diz, né? Aleatórios, os contratos aleatórios são vedados pelo ordenamento jurídico? Não, estão lá previstos aqui no artigo 458 ao 461. Então não é vedado pelo ordenamento jurídico, pelo contrário, eles têm previsão legal quanto à sua regulamentação, ok? Então falso, porque eles não são vedados. Vedados são proibidos, né? Então não são proibidos. Não são proibidos, ok? Vamos para a letra C. Letra C dizia: os contratos são, em regra, formais, dependendo da forma escrita para produzirem efeitos. Pessoal, isso aqui é tranquilo, né? Falamos também lá na aula 6, classificação dos contratos, na quarta parte. Nós dissemos o seguinte: olha o que diz lá o artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Ou seja, o artigo 107 ele vem dizer que a validade da declaração ela não depende de forma especial. Ou seja, como regra, vão ser de forma livre, tá? Ou não solenes. Então, em regra, os contratos são não formais, não exige formalidade, ou seja, são não solenes ou também chamados contratos de forma livre. Nós falamos sobre isso na aula 6. A regra é que eles são, então, não formais, de forma livre. Professor, e quando serão formais? Quando houver, então, essa previsão na lei. Quando o legislador quiser entender que o objeto do contrato necessita de uma formalidade maior, vai estar previsto em lei. Tá? Então a exceção vai estar prevista em lei. Mas a regra é que então os contratos são não formais, não solenes ou de forma livre. Então a letra C ela é falsa, porque ela diz aqui, ó, são em regra formais. Falso. Falso. Vamos para a letra D. Letra D diz: os contratos são regidos, em regra, pelo princípio da relatividade. Ah, agora que sim, né? Lá na aula 2, falamos lá nos princípios gerais do direito contratual. Nós falamos o que é o princípio da relatividade. O princípio da relatividade é aquele que diz que, como regra, os efeitos do contrato atingem apenas as partes contratantes. Por exemplo, no contrato de locação, o locador ele só pode cobrar os aluguéis do locatário, eventualmente do fiador, tá? Mas percebam que só pessoas que estão dentro do contrato. Não pode o locador sair dali e cobrar a dívida da mãe do locatário, está excedendo o contrato, né? Então, os efeitos dos contratos, e como regra, tá? Como regra, tanto os efeitos benéficos como maléficos atingem apenas as partes contratantes, como se o contrato tivesse uma blindagem que protegesse e restringisse os efeitos apenas às partes. Então veja bem, os efeitos do contrato, como regra, são produzidos em relação às partes, àqueles que manifestam a sua vontade, não afetando terceiros. Mas eu disse aqui, ó, até sublinhei, como regra. A exceção é o seguinte: é permitido, por exemplo, uma estipulação em favor de terceiro, que nós ainda vamos estudar sobre isso, o que é estipulação em favor de terceiro, mais para frente. Mas vamos adiantar, né? Você firma um contrato, sendo que algo benéfico será destinado a um terceiro que não faz parte da relação contratual. Por exemplo, um seguro de vida. Eu posso ir lá, fazer um seguro de vida, observe que eu estou contratando o seguro de vida, eu sou o contratante, a outra parte é a contratada, mas eu posso colocar como beneficiário desse seguro de vida a minha mãe, a minha esposa, o meu filho, o meu amigo, o meu irmão, perceba qualquer pessoa que estão fora da relação contratual. Ok? Então isso aqui é exceção, isso é exceção. A regra é que os efeitos dos contratos só vão atingir os contratantes, os efeitos, ok? Beleza, aí aqui na D diz, né? São regidos, em regra, pelo princípio da relatividade. Ok, exatamente isso. A regra é que os efeitos dos contratos só atingem as partes contratantes. Verdadeiro. Vamos ver a E, pessoal, para ver se... só para a gente não ficar nenhuma dúvida aí. Letra E. Os contratos produzem, em regra, efeito erga omnes. Erga omnes. Pessoal, tranquilo, olha. Também lá no princípio da relatividade nós falamos sobre isso, né? Os efeitos dos contratos, então, como regra, são produzidos em relação às partes, àqueles que manifestam a sua vontade, não afetando terceiro. Ou seja, os contratos, eles produzem os seus efeitos, não são erga omnes, são efeitos interpartes, entre as partes, ok? Os efeitos não são erga omnes, ou seja, estendido a todos. Não, os efeitos são interpartes, os efeitos são entre as partes. Então, por isso que o F aqui, ela é falsa, ok? Então ficou dessa forma aqui a resolução nossa aqui do concurso da Faculdade Carlos Chagas 2015, Tribunal de Contas do Ceará, analista de controle externo, atividade jurídica, ok?
Pessoal, bom, vocês viram aí que nesse primeiro módulo, nesse primeiro exercício que nós resolvemos, eles foram lá no comecinho das nossas aulas para buscar os conceitos sobre classificação de contratos, né? Os princípios contratuais. Então, de vez em quando, eles costumam perguntar também sobre isso aí, ok? Vamos então para nosso próximo exercício de concurso. CESP 2012, Tribunal de Justiça do Acre, técnico judiciário, área judiciária. Pessoal, você sabe que o CESP costumam as provas ser certo e errado. Vamos lá, primeira afirmativa. Com fundamento no princípio da autonomia privada, as partes podem estipular contratos atípicos. E aí? Podem? Com fundamento no princípio da autonomia privada, as partes podem estipular contratos atípicos? Sim. Falamos sobre isso aqui lá na nossa aula de número 6, quando falamos sobre classificação dos contratos, a quarta parte. Nós falamos o seguinte, artigo 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos. Claro, observadas as normas gerais fixadas no Código. Então, é possível? Sim. Tá? Exemplo, contrato de hospedagem, contrato de publicidade. Então, é lícito às partes estipularem contratos que não estão no Código e nas demais leis? Sim. As partes podem fazer contratos atípicos, desde que, claro, não sejam contrários às normas fixadas no Código e também nas demais leis. Então, quando ele diz aqui que com fundamento no princípio da autonomia privada das partes, as partes podem estipular contratos atípicos, está correto, né? Então, está certíssimo aqui, sem nenhum problema essa afirmativa aqui do CESP, certo? Pessoal, foi tranquilo, né? Rapidinho. Aí o CESP aí, ele quis verificar de você se você sabe o que é um contrato típico, o que é um contrato atípico e se é possível as partes, de acordo com o princípio da autonomia da vontade, estipular um contrato atípico. Tranquila a questão, muito fácil. Vamos para uma próxima questão, resolver juntos. Pessoal, VUNESP, 2014, advogado. Veja lá. É correto afirmar que a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. É aplicada tão somente em determinadas espécies de contratos bilaterais, conforme específicas previsões legais. Pessoal, vamos lá. Eu nunca falei sobre isso, né? Nunca falei sobre essa questão da limitação. Na aula 4, nós falamos sobre a exceção do contrato não cumprido. O seu termo latim, exceptio non adimplente contractus. Nós falamos sobre isso aqui direitinho lá, foi uma aula dedicada só à exceção do contrato não cumprido. E lá, nós não falamos que existia, então, um limite para a aplicação da exceptio non adimplente contractus. Nós não falamos que haveria essa limitação, né? Acompanhei a leitura do artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Aqui está o fundamento, né, legal para a aplicação da exceptio non adimplente contractus, ou seja, da exceção do contrato não cumprido. Observe aqui no artigo 476 que ele diz assim, ó, nos contratos bilaterais. Você está vendo alguma limitação aqui? Não, né? Então, não tem como você dizer que vai ser aplicado apenas em determinadas espécies de contratos bilaterais. Ele vai ser aplicado em todos os contratos bilaterais, os contratos sinalagmáticos. Então perceba que a letra A é falso, porque ele diz que é tão somente em determinadas espécies de contratos bilaterais. E não, são em todos os contratos bilaterais. Então falso, letra A, falso. Vamos lá para a letra B. Letra B. Depende de expressa convenção por escrito entre as partes. Pessoal, não precisa, tá? O princípio, lá na aula 2, quando falamos sobre os princípios gerais de direito contratual, nós falamos o seguinte, existe a disposição legal já tratando sobre isso. Então, por mais que não tenha a previsão contratual, existe a previsão legal, tá? E o princípio da autonomia da vontade vem dizendo aqui que é possível as partes colocarem lá, mas se não colocarem, existe a previsão legal. Então, não há necessidade de expressa convenção entre as partes, posto que há previsão legal para a sua aplicação. Então, por mais que as partes esqueçam de mencionar isso no contrato, a exceção do contrato não cumprido, ela é um dispositivo legal, né, de ordem pública, então é possível sim ter, mesmo que não tenha nada previsto no contrato. Falamos sobre isso aqui também lá na aula 2. Inclusive é o artigo 476, né? Então se tem a previsão legal, então não há necessidade de ter então a previsão contratual. Letra B, falsa. Vamos para a letra C.
A exceção do contrato não cumprido consiste na faculdade de não cumprimento das obrigações por uma das partes em razão da existência de condições suspensivas. Olha o que ele coloca aqui, condições suspensivas. Será que é em razão disso mesmo? Nós falamos lá na aula 4, quando falamos da exceção do contrato não cumprido, que na verdade a razão não é essa. Tá? Observe aí, é meio de defesa em que a lei permite que o contratante suspenda sua parte no cumprimento do contrato até que o outro contratante perfaça a sua. Então, a exceção do contrato não cumprido é em razão do quê? É em razão do não cumprimento da obrigação. Beleza? Então, falso, em decorrência aqui desse finalzinho, quando ele fala condições suspensivas, a letra C é falsa, totalmente falsa. Letra D. A exceção do contrato não cumprido não tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro, mas o Instituto tem larga aplicação por construção doutrinária e jurisprudencial. O que é isso, né, gente? Ora, tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro? Tem. É Instituto de larga aplicação? Sim. Por construção doutrinária e jurisprudencial? Não, não é por essa construção. Existe sim a determinação legal. Aula 4, exceção do contrato não cumprido. Então, o 476, de novo. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Perceba que não é por construção doutrinária, nem por construção jurisprudencial. É por construção legal. Existe a lei que determina e traça as regras a respeito da exceptio non adimplete contractus. Beleza? Então, letra D é falsa. Vamos para a letra E. A exceção do contrato não cumprido pode ocorrer em caso de diminuição do patrimônio de uma das partes, capaz de comprometer a prestação pela qual se obrigou. Aqui é a questão correta. Nós falamos lá na aula 4, né? Acompanhe o artigo 477 que nós falamos no finalzinho da aula 4. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier uma das partes contratantes a diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Então perceba, e nós falamos bem sobre esse artigo 477 lá na nossa aula 4. Nós falamos bem sobre ela, né? Então, não é só quando a outra parte deixa de cumprir. Também é quando existem indícios realmente de diminuição do patrimônio da outra parte. Autoriza, então, o artigo 477, que uma das partes surte o cumprimento da sua obrigação. A gente deu exemplo lá, vários exemplos, uns 2 ou 3 exemplos, e nós colocamos lá, por exemplo, quando a pessoa compra um apartamento, não sei se você se lembra, nós falamos que a pessoa compra um apartamento e ele descobre, através da imprensa, que aquela empresa, aquela construtora, não está entregando os prédios as construções que ela deveria entregar, e ela está devendo em muitos lugares, e que abriu processo de recuperação judicial. Então a gente falou sobre isso. Isso aí é algo que autoriza a parte a sustar o cumprimento da sua obrigação, ok? Artigo 477, foi bem falado lá, verdadeiro, a letra E, verdadeiro, tranquilo, fácil demais. Então aqui, A, B, C, D, E, ficou a letra E, certo? Vamos para mais uma então, tá super legal, tá super 10. E fazer questão de concurso aqui é muito bom, a gente retoma lá, mas é sempre importante que você já tenha visto as aulas para trás, para você chegar aqui e não ficar em dúvida, porque eu explico muito por cima, né? A gente fala muito por cima porque esse conteúdo aqui já foi bem explicado nas aulas anteriores. Vamos lá. EJEF 2017, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juiz. A liberdade de contratar tem limite na função social do contrato. Beleza. Aí ele vem trazendo as afirmações. Assim, é correto dizer que os princípios da probidade e da boa-fé. Princípios da probidade e da boa-fé. Falamos sobre eles. Vamos lá. A. Não autorizam as partes estipular contratos atípicos. O contrário. Autoriza, sim, estipularem contratos atípicos. E já falamos aqui. Vimos na aula 6, então, na classificação dos contratos, na quarta parte, que o artigo 425 diz que é lícito às partes estipular contratos atípicos. Ok? Tá? Então tem autonomia da vontade e pode-se sim estipular contratos atípicos. Falso, porque autoriza sim. Vamos lá para a letra B. Os princípios da probidade e da boa-fé são identificáveis apenas nas relações de consumo? Claro que não. Tá? São identificáveis em todos os negócios jurídicos, havendo ou não relação de consumo. Tá? Havendo ou não relação de consumo, em todos os negócios jurídicos devem ser aplicado o princípio da probidade e da boa-fé. Recomenda-se apenas que o juiz
presuma a boa-fé. A má-fé ela deve ser provada por quem alega, né? Deve ser comprovada por quem alega. Então a presunção inicial é que todos estão agindo dentro do contrato com probidade e com boa-fé. A outra parte diz, não, mas excelência, o outro contratante está agindo de má-fé, agiu de má-fé. Olha, se ele agiu de má-fé ou está agindo de má-fé, faça a prova, porque a presunção é de boa-fé e de probidade. Então, falso, que aqui diz que são identificáveis apenas na relação de consumo, não, em todos os negócios jurídicos, havendo ou não relação de consumo. Letra C. Os princípios da probidade e da boa-fé autorizam renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, de maneira nenhuma. Falamos lá na aula 9, interpretação dos negócios jurídicos, o artigo 424 diz assim: nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Tá? Então, na verdade, o princípio da probidade e boa-fé ele não autoriza que o aderente renuncie antecipadamente. Tá? Esse aqui é um direito dado ao aderente por ele não ter a possibilidade de discutir as cláusulas no contrato de adesão. Então o legislador colocou como sendo nulas, isso aqui é de ordem pública. São nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio jurídico, mormente por ser um contrato de adesão. Beleza? Falso. Vamos para a letra D. Os princípios da probidade e da boa-fé devem ser observados na conclusão e execução do contrato. Correto, né? Na aula 2, quando falamos dos princípios gerais do direito contratual, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Tranquilo? Verdadeiro. Então, veja bem, o princípio da probidade e boa-fé tem que estar presente em todas as fases do contrato. A fase inicial, da formação do contrato, na conclusão do contrato, na execução do contrato, em todas as fases contratuais, o princípio da probidade e boa-fé devem estar presentes. Okay? Não só, diz aqui, né, devem ser observados na conclusão e execução do contrato. Então, todas as fases tem que ser. E ele diz que tem que ser na conclusão e execução. Exatamente. Nesses dois também tem que ser. Em todas as fases, inclusive essas duas aqui. Então, letra D, verdadeira. Ficou assim, então, a resolução aqui dessa questão de concurso nossa. Então, pessoal, vamos finalizar agora com mais uma questão de concurso. E eu volto lá para fazer mais aulas de direito das obrigações. Mas essa questão aqui, a gente finaliza esse módulo e depois eu volto aqui para o direito dos contratos para a gente continuar o estudo aqui, tá? Vamos mais uma questão, então, para finalizarmos essa etapa aqui desse estudo, depois a gente continua. Vamos lá. Última questão. 2016, Faculdade Carlos Chagas, consultor de processo legislativo. José é pessoa muito idosa e seu filho, João, deseja negociar com terceiros um dos bens da herança que virá a receber. Estando o José vivo, este bem. Então perceba, entenda primeiro o que está se pedindo, né? José é uma pessoa muito idosa. E seu filho, o filho de José, João, ele quer negociar com o terceiro um dos bens da herança que virá a receber. Ele não recebeu ainda. Perceba que José é pessoa idosa, mas ele está viva. Então diz aqui, ó, que virá a receber. Ele não recebeu ainda, tá? Ele diz aqui, ó, em estando José vivo. Então vamos lá. Eu vou colocar todas as assertivas, pessoal. A gente vai analisando como que nós devemos resolver a questão objetiva, tá? É assim, quer ver? Letra A, B, C, D e E. Perceba que a letra A diz assim: este bem poderá ser objeto de contrato. A letra B diz: poderá ser objeto de contrato. A C diz: não poderá ser objeto de contrato. A D diz: não poderá ser objeto de contrato. E a E diz: não poderá ser objeto de contrato. Então perceba que a primeira coisa que você tem que entender é se pode ou não ser objeto de contrato. Para você poder já aqui aniquilar alguns itens, né? Você já excluir alguns itens aqui da sua prova objetiva. Vamos lá. Pode ou não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva? Tranquilo, falamos lá na aula 2 sobre o Pacta Corvina, né? Que diz lá, artigo 426, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então, como não pode ser herança de pessoa viva, observe aqui nas assertivas. A letra A e a letra B diz que pode ser objeto de contrato. A C e a D e a E diz que não pode ser objeto de contrato. Então, o que pode ser objeto de contrato é a A e a B. Então, a A e a B já estão erradas. Já, apenas com esse conhecimento, eu já mato dois itens. Então, A e B, falso. Só vou mexer agora com C, D e E, beleza?
Vamos lá, C, D, E. Aí ele diz aqui, ó, na C, tendo João mera expectativa de direito. A letra D ele diz, tendo João mera expectativa de direito. E a letra E ele diz, tendo João mera expectativa de direito. Os três estão corretos. É a mesma coisa, isso é a mesma coisa, não mudou nada. Tranquilo. Aí ele diz assim, letra C, pois a herança se transmite com a homologação da partilha. A D diz, pois a herança se transmite com o falecimento. E o E, pois a herança se transmite com a abertura do inventário. Aqui é uma matéria que nós não estudamos, mas eu já comentei isso em sala de aula. Não estudamos aqui nas videoaulas, mas lá na sala de aula eu já falei em que momento que ocorre, então, a transmissão da herança. Já falei sobre isso. Mas vamos recapitular aqui. Aqui ele está querendo que você saiba quando se transmite herança. Se é com o falecimento, se é com o inventário ou se é com a homologação da partilha. Acompanha comigo aí. Olha lá. Se eu colocar uma reta aqui, né, um direcionamento, primeiro ocorre então o falecimento. Quando a pessoa falece, o que acontece? Abre-se a sucessão e a herança vai ser então transferida aos herdeiros. Qual é o instrumento que vai transferir essa herança para os herdeiros? O inventário. Tá? Mas dentro do inventário vai ter também que ser partilhados os bens, né? Divididos os bens. E essa divisão dos bens vai ser homologada, a homologação da partilha. Tá? Vai ser, então, a ratificação da partilha, da divisão dos bens que estão constantes ali na herança para os herdeiros. E perceba que a herança ela não é formada só por bens. Tá? É bens, direitos, deveres. A herança, ela, na verdade, o que se transmite do de cujos para o inventário, para os herdeiros, não são apenas os bens. Então, o que seria o falecimento? No falecimento, ocorre a abertura da sucessão no momento da morte, então. E é nesse momento que a herança é transmitida aos herdeiros, que passam a ser coproprietários. Como assim coproprietários? Todos passam a ser proprietários comuns. No momento que o de cujos falece, ele perde, então, a personalidade jurídica, a personalidade civil, deixa de ter, então, aquela capacidade de ser proprietário, o direito de propriedade ali se extingue, e nesse momento, automaticamente, esses bens, então, são transferidos para os herdeiros. Tá? E nesse momento, então, do falecimento é que ocorre, então, a transferência dos bens para os herdeiros. O que seria o inventário, professor? O inventário é um processo judicial, ou também pode ser extrajudicial, feito em cartório, que se destina a apurar os bens deixados pelo finado, pelo de cujos, a fim de, sobre o monte, proceder-se à partilha. Então, é o instrumento, é o meio, é a maneira com que se vai, então, se processar essa transferência da herança do de cujos para os herdeiros. O que seria a homologação da partilha? Com a partilha, os bens da herança são divididos entre os herdeiros. Olha aí. Né? Então, é o momento da homologação da partilha quando os bens são divididos entre os herdeiros. Aqui, então, você percebeu que a transferência da herança ocorre, então, com o óbito, com o falecimento da pessoa ali, né, naquele momento. Então, aqui diz, o C diz que a herança se transmite com homologação da partilha, falso. O E diz que se transmite com a abertura do inventário, falso. E o D diz que a herança se transmite com o falecimento. Então, é o D que é o único que diz aqui que a herança se transmite com o falecimento. Ok? Tranquilo? Pessoal, valeu. Acesse lá o nosso blog, beleza? Inscreva-se também lá no nosso canal. Dê um like aí pra gente, se gostou, dê um like. A gente então finaliza agora esse módulo, aqui, parte de contratos. Falamos lá da aula 1 até a aula 9, sobre diversas classificação, princípios, sobre a parte geral aqui dos contratos. Na aula 10 e nessa aula agora, aula 11, nós resolvemos várias questões de concurso. Espero que tenha fixado, tenha ajudado a gente fechar esse módulo. E na aula que vem a gente fala mais algumas coisas aí sobre contratos. Ok? A gente dá continuidade então ao estudo aqui de contratos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.